O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 31, Dissertações Espíritas, sobre os Médiuns, parte 1. 10. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando eles sabem escutá-lo. Quer alguns se comuniquem diretamente com ele, graças a uma mediunidade especial, quer outros só o escutem pela voz interna do coração e da mente. Isso pouco importa, pois é sempre o mesmo espírito familiar que os acompanha. Chamai-o espírito, razão, inteligência, será sempre uma voz que responde à vossa alma, dizendo-vos boas palavras. Acontece, porém, que nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão, não dessa razão que se arrasta e se enreda mais do que avança, dessa razão que se perde no emaranhado dos interesses materiais e grosseiros, mas da razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para as regiões desconhecidas. Flama sagrada, que inspira o artista e o poeta. Ideia divina que eleva o filósofo. Impulso que arrebata os indivíduos e os povos. Razão que o vulgo não pode compreender, mas que eleva o homem e o aproxima de Deus, mais do que nenhuma outra criatura. Entendimento que o conduz do conhecido ao desconhecido e o faz realizar os atos mais sublimes. Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que vos estende a mão do alto do céu. Repito, a voz anterior que fala ao coração é a dos espíritos bons, e é desse ponto de vista que todos os homens são médiuns. Cheney. 11. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis foram fundados sobre a mediunidade. Os caldeus, os assírios, possuíam médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios de sua filosofia. Ele ouvia sua voz. Todos os povos tiveram seus médiuns. E as inspirações de Joana d'Arc nada mais eram que a voz dos espíritos benfeitores que a dirigiam. Esse dom, que hoje tanto se expande, havia se tornado mais raro nos tempos medievais, mas jamais desapareceu. Swedenborg e seus adeptos constituíram uma numerosa escola. A França dos últimos séculos, irônica e voltada para uma filosofia que, desejando destruir os abusos da intolerância religiosa, asfixiavam no ridículo tudo quanto era ideal. A França devia afastar o espiritismo, que não cessava de progredir no norte. Deus permitira essa luta das ideias positivas contra as ideias espiritualistas, porque o fanatismo se transformara na arma destas últimas. Hoje, que os progressos da indústria e das ciências desenvolveram a arte de bem viver, de tal maneira que as tendências materiais se tornaram dominantes. Deus quer que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma. Ele quer que o aperfeiçoamento do homem moral se transforme naquilo que deve ser, isto é, na finalidade e no alvo da vida. O espírito humano segue suas marchas necessárias, semelhantes à graduação porque passam todas as coisas no universo visível e invisível. Todo progresso chega na sua hora. A da elevação moral chegou para a humanidade. Ela não se cumprirá ainda nos vossos dias, mas agradecei ao Senhor por assistir-lhes a essa alvorada bendita. Pierre Joty, pai do médium. 12. Deus me encarregou de sua missão que devo cumprir junto aos crentes favorecidos pelo mediunato.
Quanto mais graças eles recebem do alto, mais perigos enfrentam. E esses perigos são tanto maiores quanto provêm dos próprios favores que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médiuns lhes atraem elogios dos homens, os cumprimentos e as adulações. Eis o seu tropeço. Esses mesmos médiuns, que deviam sempre se lembrar de sua incapacidade anterior, a esquecem. Fazem ainda mais. Aquilo que só devem a Deus, atribuem ao seu próprio mérito. O que acontece com isso? Os espíritos bons os abandonam e eles se tornam joguete dos maus, não dispondo de bússola para se guiarem. Quanto mais se tornam capazes, mais são levados a se atribuírem um mérito que não lhes pertence, até que Deus os castigue, retirando-lhes uma faculdade, que já então só lhes poderia ser fatal. Nunca seria demais vos lembrar de pedir assistência ao vosso anjo da guarda, para que ele vos ajude a estar sempre vigilante contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a felicidade de ser intérpretes entre os espíritos e os homens, que sem o amparo do nosso Divino Mestre, seríeis punidos ainda mais severamente, porque fostes mais favorecidos. Espero que esta comunicação produza os seus frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se manterem vigilantes contra o escolho em que poderiam quebrar-se. Esse escolho, como já vos disse, é o orgulho. Joana d'Arc.